colocar a mão no coração, vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que nós estamos aqui, dando início, meu Pai, a mais um projeto Casa Firme, 25 horas de oração, meu Deus, pela nossa casa, pela nossa família, pelos relacionamentos, pelos filhos, Senhor. São momentos tão especiais, Senhor. Momentos especiais onde nós nos voltamos para aquilo que é mais importante para o Senhor, que muitas vezes podemos negligenciar, colocar em segundo plano, que é buscar o Senhor e cuidar da nossa família. Então eu te peço, Senhor, nos abra a mente, nos dá visão, nos dá o Espírito, nos capacita, Senhor. Abençoa o nosso povo, abençoa cada um que está aqui comigo, cada um que está nas igrejas, que está na transmissão. Que o Senhor possa responder cada pessoa, que cada oração que for realizada neste dia, que possa chegar até o Senhor e que o Senhor possa responder, meu Pai. Que o Senhor possa abrir os ouvidos e escutar, meu Pai, o nosso clamor, e enxergar, meu Pai, em nós pessoas, corações sinceros, liberais, generosos, pessoas que querem crescer, pessoas que querem acertar, meu Pai, pessoas que estão na dependência do Senhor. Então eu te peço, nos dá a visão, Senhor, nos dá o discernimento, nos dá a graça, nos ajuda em tudo, Senhor, porque nós somos tão limitados na nossa força, na nossa capacidade, nós somos tão limitados, meu Pai, mas o Senhor é ilimitado. Se nós não podemos algo, o Senhor pode tudo. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a enxergar as coisas com o olhar certo, a termos a esperança, a colocarmos o olhar somente no Senhor, a não desanimar, meu Pai, mas sermos aqueles, meu Pai, resilientes, que confiam, que ficam com a Sua palavra. Eu te peço, abençoa o nosso povo, levanta o nosso povo, Senhor, que onde estiver, meu Pai, alguém do Ministério Mudança de Vida, que ali haja poder, que ali haja vitória, que ali haja uma transformação, que ali haja um homem ou uma mulher de caráter, de princípios, de valores inegociáveis, de uma postura, Senhor, que o Senhor olha e se agrada, e não que o Senhor olhe e se envergonhe. Que nós não venhamos envergonhar o Seu nome, que nós não venhamos a ter culpa, meu Pai, de sangue de pessoas pelo nosso mau testemunho, mas que possamos ter muitas coroas, meu Pai, muitas pedras na nossa coroa, muitos galardões, a recompensa do céu, de almas que foram abençoadas através de alguém que tinha um espírito diferente, como o Senhor diz em relação ao próprio Caleb. Ele tem um espírito diferente. Mas além de Caleb, nós vemos Josué, que não se afastava da tenda, meu Pai, que não se apartava da tenda, que queria relacionamento com o Senhor, tanto quanto Moisés. Então que o Senhor venha encontrar em nós esse tipo de caráter, meu Pai, um caráter diferenciado como de Caleb, e uma sede como de Josué, em nome de Jesus. Se falamos, meu Pai, pecamos, fizemos coisas que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, tem misericórdia de nós. Nós não queremos barreiras, nós não queremos nada que possa nos afastar do Senhor. Tem misericórdia de nós, abençoa o nosso jejum, Senhor, que abriremos às 15 horas, e a bispa vindo às 22 horas, meu Pai, com um clamor para as famílias, clamor para os filhos, para que situações, maldições, meu Pai, portas que foram abertas, que possam afetar os nossos descendentes, setas malignas, meu Pai, de imoralidade, de miséria, de divórcios, de adultérios, de separação, meu Pai, que tudo aquilo que ao longo da nossa família aconteceu, que nós viemos a colocar um basta, e que essas guerras, meu Pai, os nossos descendentes não tenham que enfrentar, porque nós estamos aqui, meu Pai, como esses guardiões
que vão botar um basta, que vão botar um fim nessa cadeia de avós, de pais, de situações que vêm se repetindo, de doenças, meu Pai, que vêm se repetindo ao longo das gerações, que nós venhamos a colocar um basta neste dia, em nome do Senhor Jesus, que não tenha poder sobre as nossas vidas e muito menos para os nossos descendentes. Em nome de Jesus, eu te peço, seja conosco, abençoa, meu Pai, cada um de nós, nos dando graça, força, Espírito, nos conduza em tudo que nós formos fazer, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, nós te amamos e te agradecemos, amém, amém e amém, graças a Deus, graças a Deus. Bom dia, pessoal, tudo bem? Pode sentar. Eu quero começar aqui, pessoal, já quero, antes da gente começar a ler, quando você analisa a sua vida, se você considera que a sua postura, as suas decisões, claro que a gente não acerta sempre, né? Mas se você se considera uma pessoa sábia, uma pessoa que tem trabalhado aí para ter uma postura cada vez mais correta, ou se talvez ainda a gente continua caindo nas mesmas coisas, né? E é para isso que tem a palavra, né? Que ela nos dá esperança, nos dá um norte e, acima de tudo, ela nos confronta, né? Para que nós venhamos a nos posicionar todos os dias. E a sabedoria, a palavra já nos diz que o princípio dela, a essência dela, a base dela é temer a Deus. Então, quando nós tememos a Deus, nós já somos muito sábios. Quando nós tememos a Deus, nós já pensamos para falar, porque eu não quero desagradar a Deus. Quando eu temo a Deus, eu já sou um marido diferente, porque eu não quero desagradar a Deus. Eu sou uma mulher diferente, porque eu estou pensando no que Deus está pensando. Eu ajo com integridade, não porque eu estou com vontade, ou não veio aquela tentação daquele dinheiro fácil, ou de contar aquela mentira só para fechar o negócio e pegar o dinheiro. Não, mas porque eu penso no que Deus está vendo. Então o princípio da sabedoria é esse, é temer ao Senhor. E eu quero ler aqui para você a passagem de Provérbios 8, do 22 ao 31. Olha só. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade. De quem que a gente está falando, pessoal? Fui estabelecida desde a eternidade. Fala, sabedoria. Sabedoria. Desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Olha só, isso daqui é tão forte, que tem aqueles que dizem que o pó, aqui seriam os átomos, que é a menor partícula que existe. Então, às vezes a gente fala assim, não, o pó da areia, da terra, não, algo muito mais antigo, muito mais profundo, que seria a base de qualquer coisa, né? Os átomos. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando ele compunha os fundamentos da terra. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me em seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens.
Vamos dar uma paradinha aqui. Eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia era a sua alegria. Quando a gente para analisar isso, a gente não pode estar falando de algo abstrato. Sabedoria. O que é sabedoria? Uma palavra? Uma palavra estava com ele o tempo todo? Não. Isso daqui nós remetemos para Jesus. E Jesus é a sabedoria. A sabedoria está viva. A sabedoria é viva. A sabedoria é uma pessoa. A sabedoria está em Jesus. Quando nós entendemos isso, é aquilo que nós sempre falamos. Às vezes a gente lê, por exemplo, essa passagem eu tinha lido já ela algumas vezes, mas nunca parei para pensar nisso. A primeira vez que me abriu os olhos para isso, eu fiquei maravilhado. Quando a gente enxerga que o Senhor Jesus estava lá desde o começo, com o Pai, e era essa sabedoria. Porque o que o próprio Senhor Jesus fala? Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aqueles que Ele apresenta. Então nós nunca vamos conhecer a Deus, as obras de Deus, sem conhecer o Filho. Se nós não temos relacionamento com o Senhor, nós nunca vamos conseguir coisas maiores, coisas mais profundas. Então eu quero que hoje você analisa sobre isso. Se coisas não estão caminhando, não estão aquém daquilo que a gente gostaria que estivesse, é porque falta relacionamento com Deus. Talvez ainda a nossa vida, a gente ainda está muito raso. Como diz na palavra, tem fama, tá morno, né? Melhor que fosse quente ou frio, né? Melhor que você fosse muito quente, muito espiritual, ou que você não soubesse nada, do que saber e não praticar. Então é muito sério, pessoal. A gente precisa trabalhar isso na nossa mente, que a gente tende a se acostumar com as coisas. O ser humano se adapta. Ele pode conviver tanto com coisa boa como com coisa ruim. Ele pode acostumar, igual no tempo da pandemia, a pessoa parou de vir na igreja, apenas muitos, né, justificando que era por conta do vírus, mas na verdade já estava meio morta também, já não queria vir mesmo, então só foi um empurrãozinho para aquilo que ela já estava sentindo. Então é muito fácil a gente se distrair. E nós vemos que desde o começo a sabedoria estava com o Senhor. Era o arquiteto, se divertia, né, aproveitava aqueles momentos, né, na criação, com o homem, o relacionamento com o homem, porque foi para isso que Deus nos criou. Ele nos criou para termos relacionamento com Ele, não tem outro sentido. Para que Deus ia criar um ser humano, um ser frágil, né, um dos animais mais frágeis que existe é o ser humano. A gente, né, um vira-latinha, ele tem mais resiliência do que a gente para viver na natureza, ele sobrevive, a gente não sobrevive fácil. Hoje não, né? A gente não tem esse costume mais. Então é muito sério. Se nós não trabalharmos isso na nossa vida e buscarmos dia após dia esse relacionamento, nós vamos morrer. E a pior morte é espiritual. A pior morte é aquela que a gente está no melhor lugar do mundo e pode ir para o inferno. E falar, Senhor, mas eu fiz trabalhos sociais. Senhor, eu estava na igreja. Senhor, eu tomava Santa Ceia. Senhor, eu evangelizava. E o Senhor virar e falar, afasta de mim, eu não te conheço. Nunca te conheci. Nunca te conheci porque você nunca buscou conhecer. Você nunca buscou relacionamento, você buscava
uma cura, você buscava uma restauração, você buscava uma posição financeira no seu trabalho, você buscava alguma coisa, você não me buscava. Como nós vemos, né, os discípulos se alegrando, felizes, né, depois que eles voltam lá, que o Senhor nos enviou, eles voltam felizes porque os demônios obedecem, e o Senhor ensina a eles que aquilo é só consequência de uma vida com Deus, não tem nada de mais. O diabo, quando nós usamos o nome do Senhor, ele tem que se sujeitar a nós, porque não é por nós, mas é pela autoridade que está em nós. O Senhor disse, eu dei autoridade para vocês, eu dei autoridade para vocês, então assim, isso não é aquilo que vocês precisam se apegar. Nossa, olha como que eu cresci, olha como que o diabo me obedece, olha como eu estou abençoado financeiramente. Não, alegre-se, porque o seu nome está escrito no céu. Alegre, porque você está salvo, será salvo, seu nome está no livro da vida. Então é muito importante, pessoal, a gente analisar isso. Muitas vezes a gente pode estar numa igreja, o nosso nome não está no livro da vida. Pode ser que hoje você mudou muita coisa, você não faz mais negócios ilícitos, você tem se tornado um cônjuge mais sábio, equilibrado, mas falta mais relacionamento. Olha aqui no Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Fala comigo, pessoal. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É dia e noite. Ao contrário, sua satisfação, o seu prazer, o que nós falamos agora há pouco? Eu estava com ele, era o seu arquiteto, dia após dia era a sua alegria, divertindo-me todo o tempo em sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável, achando alegria junto aos filhos dos homens, e tinha prazer de estar na presença do Pai, na presença de Deus. E olha aqui, o que nós devemos reproduzir? Esse espírito, esse comportamento. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não vive como o mundo vive, nem imita a sua conduta, nem se assenta, nem está lá achando que tem controle, que está lá no meio dos zombadores, dos escarnecedores, falando que não tem problema, que eu controlo, eu tenho controle das coisas. Pelo contrário, sua satisfação, seu prazer, sua alegria está na lei do Senhor, está em agradar o Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Essa foi a direção que o Senhor deu a Josué. Porque até a gente falou esses dias, o mundo diz que meditar é você sentar e você limpar a sua mente, limpar os seus pensamentos. Mas a palavra nos diz outra coisa, a palavra nos diz o contrário, que o meditar é você preencher, é você colocar, colocar coisa certa na sua cabeça. É meditar dia e noite, porque a palavra já nos ensina naquela passagem em que o Espírito, ele fica vagando por lugares áridos. Quando ele é expulso, ele vaga, ele fica procurando uma casa. E como ele não encontra, ele volta para ver se aquela casa está cheia, está preenchida do Espírito Santo. Se ela não está, ele ocupa e chama mais 7. Então, se nós limpamos a nossa mente, nós precisamos colocar a coisa certa. Os valores, os princípios, a satisfação, a alegria, o prazer do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Então eu medito, como nós vemos Davi fazendo em vários momentos. Ele estava lá pensando no Senhor, como nós vemos Daniel, ele decidindo, eu não quero me contaminar, eu não quero me distrair, eu vou orar eu oro 3 vezes por dia.
Davi diz em uma passagem, 7 vezes te louvo. Ou seja, ocupar a sua vida com a coisa certa. Encher a minha vida, encher a minha mente, o meu coração das coisas certas. E nessa lei, nessa palavra, eu medito dia e noite, porque quando eu leio a palavra, quando eu medito na palavra, eu não dou abertura para a incredulidade, eu não dou abertura para a carnalidade, eu não dou abertura para os medos, eu não dou abertura para os sentimentos contrários, porque eu medito dia e noite, então eu creio na palavra, eu continuo confiando no Senhor, eu estou passando por lutas, situações, mas eu continuo fazendo a minha parte, eu continuo resistindo, eu continuo mantendo a minha fé, eu continuo mantendo a minha integridade, eu continuo porque eu sei o que eu tenho crido, eu sei naquilo que eu tenho lido, eu sei aquilo que eu tenho recebido, então eu sei o que fazer, porque eu medito dia e noite. É igual um advogado que ele conhece a lei, ele medita na lei dia e noite. Então um leigo não sabe muitas vezes o que fazer, mas um advogado experiente sabe, porque ele medita dia e noite naquilo. Um médico que está meditando dia e noite, lá na sua profissão, entender os sintomas, as coisas, os motivos, as razões, as consequências, as causas. Você chega, você conta para ele, na cabeça dele, ele já está juntando as peças. Eu não sei o que pode estar acontecendo, o que eu precisaria, mas ele vai saber. Se ele é uma pessoa diligente, ele vai saber. Então a mesma coisa nós. Quanto mais nós buscamos, mais nós meditamos. Mas a gente não pode esperar ter vontade para meditar, vontade para orar, vontade para jejuar, vontade. Não, a gente não vai ter vontade. Essa vontade nunca vai vir. Isso é uma decisão que nós tomamos. Porque a guerra entre carne e espírito é uma guerra que nós damos o alimento. Você alimenta. Quem dá comida é você, sou eu. Porque nós só vamos vencer o mal, só vamos vencer o pecado, quando nós tivermos prazer nas coisas do Senhor. Quando nós tivermos prazer em Jesus. Fala comigo, Jesus é a sabedoria. Então esse que tem prazer no Senhor, que a sua satisfação está no Senhor, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, não importa se está com crise, se está com governo, se o dólar subiu, se está acontecendo alguma coisa, ele está num lugar seguro. Não é o caso dos ímpios, isso é tão claro. São como palha que o vento leva, você não vê os ímpios? No desespero, como as pessoas são manipuladas tão facilmente. Fala, vai para lá, o povo vai. Vem para cá, o povo vem. Faça assim, o povo faz. Não tem convicção. Uma pessoa que não tem convicção, ela é uma massinha de manobra. Ela não, você pode estar até errado. Mas quando você tem convicção, pelo menos para ser teimoso, você tem uma convicção. Mas é aí que vem a palavra, para nos dar sabedoria. Para a gente não manter o orgulho, não manter aquela teimosia ignorante. Mas é muito duro que a gente vê as pessoas hoje em dia, pessoas muito passivas. Ela vê um trem na TV, ela já está acreditando. Ela já ouve uma notícia aqui, ouve uma notícia ali, ouve uma notícia acolá, ela já está acreditando em tudo. Ela não tem convicção. O mundo está indo para um caminho assim, já está, na verdade, né, num caminho muito complicado. Tudo é sexo, tudo é um engano da liberdade, tudo é distorcendo os valores. Estão falando que agora está numa discussão muito útil, né, para a sociedade, que não pode agora expulsar demônio, porque senão a gente ofende quem é satanista. Então o satanista ele vai se sentir ofendido se alguém falar que o demônio é ruim. Então a gente vê que o trem está indo assim, eles têm uma criatividade para coisas
para distrair, para distorcer. As pessoas estão muitas pessoas, principalmente alguns mais jovens, têm tanto essa cabecinha, infelizmente, sem convicção nenhuma, que isso é muito perigoso a gente falar que as coisas são binárias, preto no branco, certo e errado, que não existe uma verdade absoluta, que quem fez essa questão de verdade absoluta foi algum homem branco e da sociedade opressora patriarcal, e as pessoas vão acreditando. É só a gente parar e analisar. Quando você tem um casamento, você conta uma situação, existiu um fato. Se tivesse uma câmera filmando uma briga, por exemplo, um vai falar, não, eu fiz assim porque a fulana me disse isso, e a outra vai falar, não, eu fiz assim porque o fulano me agiu assim e tratou assim. Ok, eu tive a minha versão e ela teve a dela. Mas quando a gente assiste, tem um fato. Eles brigaram, um desrespeitou o outro. Sim ou não? Sim. Teve um fato ali. Então tem versões, mas só tem uma verdade. Sim ou não, pessoal? Só tem uma verdade. Então como é que as pessoas, eu sinceramente eu não consigo entender quando as pessoas dizem que não existe uma verdade absoluta, não existe. Não, como é que a minha verdade pode ser diferente da sua verdade? Então as duas são mentiras. Porque não tem como existir duas verdades. É igual quando você está num processo judicial, você diz que pagou, outro diz que não pagou, um diz que fez assim, outro diz que fez assado, o juiz vai lá ver as provas, vamos ver qual tem mais coerência, e a gente vai chegar numa verdade. Porque antes, no processo, tem uma versão e a outra versão. Então, um juiz justo, que hoje em dia também está muito difícil, né? Ele busca a verdade. Ele não busca o que ele gosta. Ele não busca, porque hoje em dia é isso, é a cabeça dele. Ah, eu não gostei desse negócio, eu estou achando que isso daqui não é bem assim. Não é pela verdade, é pelo que ele acredita na vida dele. Então é muito sério isso. Que se a gente não tiver convicção, a gente fica muito idiota. A gente fica muito sem sentido, sem noção. E a gente começa a repetir, reproduzir bobagens, e a gente nem está vendo. A gente não, porque a sociedade opressora patriarcal, e não tem uma verdade, e são muitas verdades, e... Espera aí. O que é verdade? Como Pilatos falou para Jesus, o que é verdade? A verdade é Jesus. A verdade, porque a Bíblia é dura, tal. A pessoa que fala da Bíblia, por exemplo, é tão cega, tão rasa. Porque se você ler lá Levítico, ler lá Deuteronômio, Deus dá leis, Deus faz leis para proteger o escravo, para proteger a mulher, para não cometer injustiça, para não ter balanças desonestas. Se tiver alguém que assassinou injustamente, que matou, e não foi um engano, mata aquela pessoa para que o mal seja eliminado, para não ficar aquele tomate podre lá naquela sociedade. A gente tem que ver o contexto das coisas, né? O contexto da Bíblia, né? Tempos de guerra, de violência, de distâncias muito longas, de perigos. E você sabe que hoje em dia é muito mais perigoso do que naquela época? Só a gente vê os números. Antigamente tinha você matou alguém, então você vai morrer também. Você roubou alguém? Os árabes ainda fazem isso, os muçulmanos. Você roubou, você perde uma mão. Você roubou de novo, você perde um pé. Pra você não dar trabalho para os outros. Sabia disso? Você não perde as duas mãos, para você ficar dando trabalho. Eu não consigo trabalhar, não consigo... Não, então você perde o pé, porque aí você consegue ainda ter uma mão para trabalhar. E com certeza a criminalidade é, assim, 1% da que a gente tem aqui no país, por exemplo. Por quê? Porque é respeitado valores, princípios.
Então a Bíblia nada mais é do que um manual da nossa vida para que a gente tenha valores e princípios. Então ali fala de tudo. A gente vê Jesus, o amor, o carinho, o respeito que ele tinha com as pessoas, a ira que muitas vezes ele ficava com os religiosos, que simplesmente pesavam a vida das pessoas, oprimiam as pessoas. Isso não é Deus, isso é religião. Jesus não tratava as mulheres mal, não tratava os pobres mal, ele não oprimia as pessoas. Então são todas mentiras que as pessoas vão repetindo sem ler a Bíblia, sem conhecer a palavra, sem meditar na coisa certa, porque tem preguiça de aprender, tem preguiça de estudar, só quer repetir, só quer ser um papagaio de alguém, só quer ser uma massinha de manobra de alguém. Então a gente precisa conhecer a palavra, meditar na lei dia e noite, meditar na palavra de Deus dia e noite, porque a gente não fala bobagens, a gente não acredita em bobagens, a gente sabe rebater uma bobagem, porque nós estamos cheios da coisa certa, nós estamos seguros, nós estamos perto das águas, como uma árvore. E não é o caso dos ímpios, que são palha, o vento leva, e não tem convicção, não tem raiz, tudo leva, ai, não estou feliz, eu vou separar. Agora a moda que eu descobri semana passada que existe, é a moda, não sei se você já conhece, você está tão desatualizado quanto eu, graças a Deus, né? Que agora a moda não é mais casal, é trisal. Você já ouviu falar disso? Quem já ouviu? Ninguém. Nossa, obrigado, graças a Deus eu não sou o único desatualizado aqui. Graças a Deus, tem coisa que nem precisa, não acrescenta nada, por que eu quero saber disso? Né? Então eu descobri, porque eu fui num lugar, eu fui num shopping para resolver um negócio, e eu comecei a vi uns 3 casos assim que eu achei esquisito. Não, você vê assim, 3 pessoas juntas, não fazendo nada, né? Mas estava junto, um homem e 2 mulheres, não, uma mulher e 2 homens. Bom, você vê um caso, não, sei lá, às vezes é o irmão, não sei, às vezes veio aqui no shopping, aí você vê outro, sim, está estranho isso, descendo a escada rolante em 3, sim, os 3 juntos, não está de mão dada, não está fazendo nada, mas, bom, você vê 1, vê 2, vê 3, nossa, mas esse lugar aqui está meio, tem um padrão, esse lugar tem um padrão. Aí eu fui perguntar, mãe, eu vi um negócio estranho, eu fui aqui no shopping lá para resolver um negócio, e eu comecei a ver isso, você sabe se tem alguma coisa? É, meu filho, agora é trisal. Sério? Poxa, já estamos nesse patamar, né? Então, todo dia tem uma moda nova, e as pessoas acham que isso vai trazer felicidade. Os casais hoje não querem ter filhos, então vamos ter cachorro. Mas daqui a pouco, daqui a 50 anos, por exemplo, não vai ter jovem para pagar a aposentadoria dos velhos, por exemplo. Não vai ter, talvez, quem cuide dos mais velhos, porque não tem um filho, vai pedir para o pet dele, cuidar dele, pagar, ajudar em alguma coisa. Onde vai parar esse negócio? Não sei. Os casais, está muito chato, está muito monótono esse casamento, vamos pegar uma terceira pessoa. Aí o que vai virar esse negócio? A hora que separar, aí vai para a justiça, todo mundo vai para a justiça, e agora o juiz, olha a bucha na cabeça do juiz, o que eu faço? Porque a lei não permite poligamia, só monogamia. Mas agora vamos começar a fazer uma jurisprudência que permita isso. Olha, para que precisa de lei? A gente faz porque a gente acha que está bom, que pode, por que não? O amor venceu, como sempre vence, né? Então, assim, é confuso. É confuso. E por que está tudo tão confuso? Que as pessoas não se enchem da coisa certa. Quando a gente não se enche da coisa certa, isso que acontece, a bagunça. Coisa confusa, a gente não entende, o que vai ser, como é que funciona. Não, as pessoas vão fazendo.
vão vivendo, e vão aceitando, e vão gostando, porque eu quero agradar a minha carne. Porque o que importa é agradar a carne. O que importa é o que eu estou sentindo. Veja o padrão, pessoal. Veja o padrão de Salomão. No comecinho, ele falava, pede o que você quiser. Ah, Senhor, eu sou jovem, eu quero sabedoria. Eu quero um coração com discernimento, eu quero poder direcionar bem as pessoas, eu quero poder ajudar a ter uma boa atitude, a cumprir essa obra que o Senhor colocou nas minhas mãos, esse grande desafio. Aí lá mais para frente, a hora que ele está muito abençoado, ele fala, eu decidi dar tudo que a minha carne quer, e me entregar aos prazeres, e descobrir o que é bom nessa vida, e me entreguei ao vinho, e a todas as minhas vontades, mas mantive a minha sabedoria, olha a cegueira. E eu fiz os meus bosques, e eu fiz os meus campos, e eu construí isso, e eu tinha meus animais. Veja, o começo dele foi para fora, generosidade. Eu quero sabedoria para servir. Depois, a minha sabedoria, os meus projetos, as minhas riquezas, os meus bosques, os meus trabalhos, o trabalho das minhas mãos. Veja o padrão. O padrão egoísta. O padrão egoísta é o que destrói as coisas. Porque por egoísmo, as pessoas querem um filho. Mas depois, o filho dá trabalho, o filho fica doente, filho tem que ir às vezes para o hospital, filho tem problema de malcriação, porque é uma vida. Ah não, vamos deixar com a babá? Então deixa lá 7h30 na escola, pega às 6 da tarde, dá janta, dá banho, tchau. Dá janta, dá banho, tchau. Não sabe o que está acontecendo, não conversa com esses filhos, não direciona esses filhos, não passa os princípios, os valores. Quem está passando na escola, às vezes com um professor que não tem princípios corretos, não tem valores corretos, igual esse monte de vídeo que às vezes que aparece às vezes para a gente, né? O cara não sabe fazer a conta de matemática, o cara não sabe escrever direito, mas ele é PhD em saber de trans, ele é PhD em aquele monte de nome que eles colocam lá, porque o cara está numa aula lá de português, mas ao invés de falar de gramática, que o povo não sabe diferenciar as coisas, os alunos não sabem escrever, diferenciar 2 S, C cedilha, mas ele está ensinando aquelas crianças, aquelas cabecinhas sobre gênero. Mas, fazer o quê? Ali, se a criança se o jovem não tiver a convicção como de Daniel, vai se perder. Mas aí a culpa é de quem? Do professor? Do jovem? Dos pais. Por que Daniel foi aquele cara tão extraordinário que quando ele chegou numa terra distante, ele chegou num lugar que ninguém conhecia eles, ele manteve a integridade. Nós não vamos nos contaminar. Princípios. Teve lá um pai, uma mãe que ensinou a palavra, que ensinou ele a meditar, que colocou os valores, ou seja, ele não era um perdido, porque ele meditava dia e noite, ele conhecia a palavra, ele orava, ele cria na palavra, porque alguém passou para ele. Então a sabedoria é Jesus, a sabedoria está no Senhor, é começar a priorizar as coisas do Senhor. Olha aqui, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição, a sociedade só piora. É o caminho dos ímpios que está levando à destruição. Então hoje tudo é festa. Ah, o paraíso, né? Você imagina, né? 2 na cabeça deles, né?
duas mulheres, um homem. Nossa, agora estou no paraíso. Daqui a pouco começa a bagunça, começa o desrespeito, começa... Não dá, não tem jeito, é impossível dar certo. Foge de princípios, é impossível. Impossível. Não funciona. Um vai começar a sentir preterido pelo outro, não tem como. Não tem como. Com filho, isso acontece. Às vezes um está achando que o outro está dando mais atenção para o outro. Imagina com um adulto, envolvendo sexo, envolvendo sentimento. Não tem como isso daí ter vida longa, não. E é isso que nos dá força contra o pecado. Quando nós nos voltamos para a coisa certa. Quando nós temos prazer nas coisas de Deus. Porque aquilo que nós alimentamos é o que vai me conduzir. Se você alimenta a sua carne, a carne vai te conduzir. Se você alimenta o seu espiritual, é o espiritual que vai te conduzir. Então, se é a Bíblia, se é a oração, então eu vou perseguir o caminho da santidade. Mas se é a carne, a pornografia, os sentimentos, eles vão me conduzir para isso. Para viver com mais sentimentos, para viver com mais imoralidade, com mais sujeira, e a palavra vai perdendo força. Olha aqui, no 32 de Provérbios 8. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, fala comigo pessoal, pois quem me encontra a vida e alcança favor do Senhor. Fala comigo, continue por favor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Então você quer amar a morte? É só odiar o Senhor, é só odiar a palavra, é só não ter prazer. Ah, mas eu nunca blasfemei, eu nunca disse uma palavra torpe contra Deus, contra Jesus. Mas quando eu não creio na palavra, e não é assim, não, é claro que eu creio, eu estou na igreja todos os dias quase. Não, fala comigo. Eu faço, mais forte, eu faço aquilo que eu acredito. Guarda isso. Você faz aquilo que você acredita. Você pode falar que crê na palavra, mas se você não pratica, você não acredita. Porque se você acreditasse, você faria. Então, por que muitos não fazem o que deve ser feito? Porque não acredita que aquilo funciona. Ah, não, mas não é bem assim. Eu não faço porque... Opa, apresentou um motivo, apresentou uma razão. Você já mostra que você continua não acreditando, porque você tem um motivo para não obedecer. Você tem um motivo para não se santificar. Você tem um motivo para não se submeter à palavra. Você tem um motivo para não crer na palavra. Quem peca contra mim violenta a própria alma. Quem peca está prejudicando a si mesmo. É o que a gente fala, Deus continua sendo Deus. Quando eu jejuo, quando eu me santifico, quando eu sou um bom testemunho, eu estou ganhando com isso. Deus não, Deus continua sendo Deus. Quem me encontra a vida e alcança favor. Quem encontra o Senhor encontra a vida. Todos nós aqui temos esse testemunho para dar. Enquanto a gente estava nas nossas atitudes, nos nossos achismos, nas nossas ignorâncias, a gente só encontrava morte, só destruição, só vazio. O próprio Salomão fala isso, né? A alegria do tolo, da alegria só sobrava tolice, da felicidade só sobrava o vazio. Porque eram momentos de extravagância, momentos
de festa, de bebida, de sexo. E no final, só sobrava o vazio. Cristo é a sabedoria de Deus. Quando nós entendemos, quando nós adquirimos esse entendimento, pessoal, ele vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Quando eu busco a Deus, quando eu busco Jesus para conhecer a Deus, esse entendimento ele vai refletir no meu relacionamento com o próprio Deus, ele vai refletir no meu casamento, ele vai refletir nos meus resultados na vida, ele vai refletir em todas as áreas. Fala comigo, quanto mais Cristo, mais força. Então, quanto mais Jesus, quanto mais Cristo eu persigo, mais eu busco, mais força eu tenho, mais esperança eu tenho, mais força para resistir ao pecado eu tenho, mais força para implementar a palavra na minha vida, na minha casa, em tudo que eu for fazer eu tenho, porque eu estou cheio, eu estou preenchido. Então, se eu alimento o meu espírito, eu começo a vencer aquele negócio do pecado, da carnalidade, da pornografia, da mentira, da necessidade de aprovação, de agradar a todo mundo. Aquilo vai perdendo força, porque eu estou me enchendo da coisa certa. Eu estou meditando na coisa certa. Porque é o que nós já falamos, se nós não meditamos na palavra, nós meditamos no problema. Se a minha mente não está preenchida das coisas corretas, ela estará preenchida pelas coisas erradas. Então, é literalmente o 880. Se eu encho com a coisa certa, vai sair a coisa certa. Por que tem gente que ainda sai palavrão, ainda sai negativismo, ainda sai pessimismo, ainda sai estupidez? Porque é o que está dentro dela. Porque ela ainda está envolvida com coisas que não estão saindo dela a santidade, mas ainda está saindo a carne. Então, quais as decisões que nós tomamos hoje, pessoal? Nós vimos aqui, desde o início dos tempos, desde quando o Senhor não tinha nem o pó, nem os átomos, a sabedoria. Jesus estava lá, se alegrando. Então nós só vamos conhecer esse Deus poderoso, que dos átomos criou todo o universo, a partir de Jesus. A partir desse entendimento, dessa alegria, desse prazer nas coisas do Senhor. Porque quando eu tenho prazer, eu entendo isso, eu pratico isso, eu paro de achar tudo que é de Deus chato, difícil, demorado, cansativo, porque esse é o Espírito que está na pessoa. Então, ler a Bíblia, nossa, insuportável. Assistir um culto, nossa, dá sono. Ao orar, não, 3, 4 minutos já acabou o vocabulário. Mas a pessoa senta lá numa roda e tem papo, vai 2, 3 horas lá naquela conversa. Bota um filme lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não pisca o olho, come pipoca, tá uma diversão. Então é uma guerra espiritual. Então quem nós vamos alimentar mais? Quem nós decidimos alimentar de verdade? Que tipo de pessoa que nós vamos ser, que nós vamos deixar esse mundo melhor do que quando nós chegamos? O mundo só piora. Mas graças à nossa postura, nós vamos deixar esse mundo um lugar igual, pior ou melhor, quando nós formos embora daqui. Nós precisamos analisar sobre isso. A gente não está aqui de passagem, mas a gente pode estar de passagem. O Senhor não nos fez para sermos pessoas qualquer, pessoas sem expressão, sem relevância. Eu posso ser o melhor pai que eu posso ser, a melhor mãe, o melhor marido, o melhor profissional. E através disso, como a bispa falou no domingo, às vezes aquela mulher, ela só foi, entre aspas,
Aos olhos de todos, ela só foi uma dona de casa. Só cuidou daqueles filhos. Às vezes aquele pai só foi um homem honesto, trabalhador, que cuidou daquela família. Ele não foi um presidente, ele não inventou nada, ele não inventou uma máquina, ele não teve uma ideia que mudou assim a forma da gente viver, tal. Mas é igual ela leu no domingo, daquelas duas famílias. Uma família teve cerca de 500 membros e todos derrotados, presidiários, pessoas alcoólatras, tudo uma bagunça. E aquela outra família que teve mais de 1.100 descendentes, ou seja, prosperou mais. Eram pessoas de valores, que conheciam palavras. O primeiro era ateu. O primeiro não acreditava em nada. Seguia a vida de acordo com o que ele achava que tinha que ser. O outro não. O outro tinha um norte. A gente não sabe o que faz da vida. Por isso que a gente tem a palavra, para a gente ter uma linha, igual um trem. O trilho é esse. Então, com esse trilho, a gente segue o caminho certo. Então, a segunda família prosperou mais em termos de filhos, ou seja, porque é o que diz na Bíblia, as coisas do ímpio é mais travada, sem a bênção, mais difícil, a do justo flui. Então, vocês não vão abortar, vocês não vão ter esse tipo de problema, todo mundo vai ser fértil, vai fluir, e é o que aconteceu. Presidentes, governadores, inventores, professores de universidade, homens de bem, mulheres de bem. Por quê? Porque foi passado de geração em geração valores, princípios. Então, são escolhas. Eu posso achar que não, isso daqui só estou de passagem. Eu quero participar do trisal, eu quero seguir minha vida do jeito que eu não quero filho não, eu quero curtir minha vida, ganhar meu dinheiro, e gastar, e viajar, e conhecer, tudo bem, tudo tem consequências. Mas não, vou manter minha fidelidade, vou manter meu casamento, porque as pessoas, como elas são muito egoístas, muitas delas, elas não veem problema, não, eu não estou feliz, eu vou me separar. E o coitado das crianças vão crescendo tudo perdidinho, tudo bagunçado, tudo inseguro, tudo problemático, porque um pai é do jeito, a mãe é do jeito, cada casa é de um jeito, e um fala mal do outro, e o outro fala mal do outro, aí manda no psicólogo, no psiquiatra, que não, porque esse menino está insuportável, está muito arteiro, está muito agitado, mas não é uma questão, ninguém olha para a parte emocional, ninguém olha para a parte da carência, do afeto, da atenção, não, cada um na sua, né? A gente pega de final de semana, e eu mando lá os 200 conto para ela, e tá bom demais, e trata assim como se não funciona, não tivesse valor. Aí dá remédio para o moleque, porque ele está muito agitado, e leva na psicóloga, e bota na natação, no inglês, no judô, no karatê, no jiu-jitsu, e as pessoas vão vivendo, sem compromisso. O que importa é a minha liberdade. E a gente aprende com Jesus que a verdadeira felicidade está em servir. Eu digo essas coisas para que a alegria de vocês seja completa. Jesus disse isso. Para que a nossa alegria seja completa, nós precisamos ouvir o que Ele está falando. Do contrário, tudo é vaidade, como diz Salomão. Tudo é correr atrás do vento, tudo é vazio. O que sobra é o vazio, é o suicídio, é a depressão, é a amargura, é a raiva, porque as pessoas estão vazias da coisa certa. Então, hoje, eu peço que você analise isso. O nível de relevância, o nível de importância do Senhor na sua vida. Não leve as coisas do Senhor de forma comum, de qualquer jeito. Leva com seriedade. Estabelece isso na sua vida, na sua família. Viva a palavra. Não é fácil ser crente.
Não é fácil seguir a palavra, mas é muito mais difícil ser um derrotado, ser um carnal, ver seus filhos perdidos, ver seus filhos infelizes, ver a sua família derrotada, você sozinho, e as coisas não fluindo porque eu estou pensando nos meus desejos, nas minhas vontades. O maior é o que serve. Amor é sacrifício. Amor não é sexo, amor não é tá tudo bem, amor não é só fazer o que é certo quando o outro faz. Amor é você fazer o que você tem que fazer, independente do outro, independente das circunstâncias, simplesmente porque você entendeu que esse é o processo. Amém, pessoal? Amém. Pode ficar em pé, por gentileza? Eu peço que você coloque a mão no seu coração, que você feche seus olhos por alguns minutos, por gentileza, e que você saia daqui com essa definição na sua vida. A sabedoria está em Jesus. Quanto mais Cristo, mais força eu tenho. Então responde para você mesmo. Se quanto mais Cristo eu tenho, mais sábio eu fico, você se considera sábio? Você se considera uma pessoa sábia? Que tem crescido cada dia, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa relevante, uma pessoa que vai deixar um legado poderoso. Você teme a Deus? Aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, revela o seu nível de temor. Então o que você fala, para onde você olha, o que você pensa, onde você coloca suas mãos, o ambiente que você frequenta, as pessoas com quem você convive, tudo isso revela o nível de temor que nós temos. E quando nós analisamos tudo isso, nós vemos, eu temo a Deus. Ou não, puxa, eu achava que isso não tinha problema, puxa, eu achava que eu tinha controle, puxa, eu achava que isso daqui não era bem assim. Pois é bem assim. Que decisões que você toma? Que decisões que nós tomamos neste momento de não sermos mais egoístas, de não agirmos mais com a imaturidade, insensíveis à voz do Senhor? A sabedoria está viva. A sabedoria está viva. E ela quer viver dentro de nós. Dia após dia. Nos trazendo alegria, nos trazendo paz, nos trazendo satisfação. Dia após dia. Isso não significa tentações, dificuldades, lutas, mas significa esperança. Nós sempre teremos esperança com Jesus. A sabedoria é uma pessoa. Nós só conheceremos o Pai conhecendo o Filho. Então nós só teremos uma vida abundante, uma vida plena, quando o nosso maior interesse não for num carro bom, numa casa melhor, num casamento abençoado, mas ser em conhecer a Deus, em conhecer o Senhor. Então tome essa decisão. Senhor, eu vou me posicionar, Senhor. Eu tenho agido com negligência, eu tenho colocado um peso nas coisas espirituais. Eu tenho sido egoísta ainda. Eu tenho negligenciado o que deve ser mais importante para o Senhor. Tome essa decisão. Que decisões que você sai daqui já para colocar em prática, no seu dia a dia, no seu relacionamento com Deus,
nos princípios que você aplica na sua família, que você às vezes adquiriu durante uma vida toda, através de hábitos do seu pai, da sua mãe, de lidar com certas situações de um jeito, que você reconhece que isso daí só foi um padrão, não é? Você não é assim. Você simplesmente se acostumou, se adaptou a ter esse tipo de postura, a ter esse tipo de comportamento. Mas você entendeu, não, esse não é o jeito que funciona. Eu vou mudar. O que não funciona, nós vamos mudar. Simples assim, pessoal. A gente precisa ter facilidade. Mudar é fácil? Não, não é. Mas a gente precisa ter a habilidade de reconhecer aquilo que não funciona e botar força para mudar. As mudanças não são fáceis, mas a gente tem que analisar qual é o preço que nós vamos pagar. O preço da mudança ou o preço da frustração? O preço de plantar algo bom para as próximas gerações, ou o preço de perpetuar os velhos vícios, traumas, mágoas, tudo isso que você já sabe. Senhor Jesus, eu peço, Senhor, que cada um de nós saia daqui, Senhor, com um pensamento em uma coisa, na principal, que é conhecer o Senhor de verdade, Senhor. Nós precisamos tanto do Senhor, meu Pai. Tanto do Senhor que nós nem imaginamos que nós precisamos tanto. O Senhor está batendo. O Senhor quer relacionamento com cada um de nós, Senhor. O pecado tem aumentado, mas também o amor de muitos tem aumentado pelo Senhor. Que nós estejamos, Senhor, nos seus planos, porque os seus planos não serão frustrados. Então o Senhor vai fazer de um jeito ou de outro o seu propósito se cumprir. Que o Senhor encontre em nós, meu Pai, instrumentos de bênção, onde o Senhor pode nos usar. Nós estamos aqui, Senhor, e abrimos nosso coração para o Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, e nós abrimos nosso coração. Eu peço que o Senhor venha penetrar, meu Pai, e morar nas nossas vidas, Senhor. Que aquele relacionamento frio, distante, que talvez nós tínhamos até então, que isso venha a ser mudado, Senhor. E nós vamos a perseguir isso. Hoje talvez eu tenha uma insensibilidade à sua presença, à sua voz. A palavra já não toca mais e muitas vezes eu faço orações automáticas, sem pensar muito, mas que eu vou vigiar nisso, Senhor. A partir desse momento eu tomo decisões, eu vou priorizar mais o Senhor, eu vou dar as primícias da minha vida ao Senhor, e eu vou continuar fazendo, Pai. Por mais que às vezes eu não esteja sentindo ou não esteja vendo alguma mudança, eu vou crer, meu Pai, eu decido crer. Eu decido crer. Eu decido buscar, eu decido orar, eu decido praticar o que eu tenho aprendido, e eu vou, como o Senhor mesmo diz, quando criticavam o Senhor e chamavam de endemoniado, o Senhor falava: segue o que eu estou falando e vocês verão se o meu ensino é de homem ou não. Faz o teste. Faz o teste. Faz o teste. Faça um teste. Escolha obedecer. E você verá se o meu ensino é meu ou é daquele que me enviou. Se isso é de homem, vai acabar. Se for de Deus, vai ficar. Se o meu ensino é natural, se é da minha cabeça, não vai funcionar nada. Mas se o meu ensino vem do Senhor, vem do Pai, vem daquele que me enviou,
a mudança imediata. Então que nós venhamos a ter esse espírito, Senhor. Se ao invés de nós tentarmos achar explicações para algumas coisas, nós vamos apenas confiar. Eu vou fazer, Senhor. Talvez nessa área, eu nunca acreditei, eu nunca fiz, eu sempre apresentei desculpas, eu sempre apresentei motivos para não fazer. Mas hoje eu vou fazer isso. Eu vou escolher obedecer, Senhor. Independente do que o outro fala ou faça, eu vou fazer a minha parte. Independente do que o diabo diz na minha mente, que isso daí é bobagem, não funciona, não. Eu vou ficar com a palavra, eu vou descobrir se obedecendo aquilo que eu aprendi, se isso funciona ou não. E eu sei, meu Pai, que o Senhor vai se agradar disso. Porque o Senhor se agrada quando a gente se abre, que a gente se aproxima. Porque o Senhor tem prazer nesse relacionamento. O único motivo de nós existirmos é para nós nos relacionarmos com o Senhor. Então eu te peço, Senhor, dá visão a cada um de nós, dá espírito a cada um de nós. Derrama sobre nós, meu Pai, capacidade de te ouvir, sabedoria, equilíbrio, graça, unção. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos tanto do Senhor, meu Pai, nos ajuda. Que tenhamos aqui, meu Pai, homens e mulheres que te amam. Homens e mulheres que adoram o Senhor. Homens e mulheres que não olham para os lados, Senhor, mas estão lá meditando dia e noite na sua vontade. Que estão lá, Senhor. Por mais que ainda haja algum deslize, alguma coisa, que eles que querem te agradar. Que o Senhor nos derrame graça e força para dar conta e para vencer todos os nossos desafios, as nossas guerras internas, meu Pai, porque a sua palavra diz exatamente isso. A nossa guerra não é contra pessoas, é contra espíritos, contra padrões. Essa é a nossa guerra, para vencer padrões errados, para vencer setas diabólicas. Esse é o nosso padrão, essa é a nossa luta, Senhor. Então que o Senhor nos ajude, o Senhor nos dê visão, graça, sabedoria, para vencer e para romper tudo que é necessário, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado por essas pessoas, obrigado por tudo, meu Pai, porque eu creio que essa é mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, para aprender, para crescer, para evoluir. Eu te peço, abençoe este dia, abençoe os nossos passos, as nossas atitudes, que nós vamos a passar em cada teste que nós nos depararmos. Abençoa cada um de nós, eu te peço. Abençoe esse dia, o nosso jejum, abençoa tudo que nós formos fazer. Que onde nós formos, meu Pai, o que fizermos, que seja o Senhor que seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus.